agora que a gente já está unidos pelos pensamentos, mas também pelos laços do coração, levar essas vibrações boas que nós sentimos e que produzimos também a todos aqueles que são motivos das nossas preocupações, envolvendo também todo o planeta Terra, em todos os pontos desse planeta em que ainda a dor, a treva e a dúvida insistem em viver. Agradecemos a Deus a oportunidade que nós temos, principalmente de um dia termos conhecido a doutrina dos espíritos, uma doutrina tão esclarecedora que abre tantos horizontes para as nossas reflexões e evolução. Agradecemos a tudo que temos na nossa vida, mesmo as provas e expiações, porque já temos uma compreensão de que elas estão ali para nos promover e não nos rebaixar. Então, a gratidão por tudo, Senhor, que essa paz e esse amor continuem entre todos nós, envolvendo todos os nossos corações. Muito obrigada. Muito bem, gente, vamos... O primeiro capítulo que a gente vai conversar um pouco essa noite, fazer algumas reflexões, a gente já está no fim do livro, todo aquele drama de dor, todas aquelas almas envolvidas em karmas sérios do passado começam a se desenrolar, os nós começam a se desfazer, e novos horizontes de amor e de paz se faz. Mas a gente sabe que até a paz se instalar, ainda muitas dores vêm. Vivemos num planeta em que o mal ainda predomina, e o desrespeito é algo que ainda temos como quase que uma constante nas nossas vidas. Apesar de que nós também, em muitos momentos, também desrespeitamos as pessoas. Nós não só sofremos de desrespeito, mas às vezes a gente também desrespeita. Então, que a gente possa se fortalecer na doutrina dos espíritos para realizar, através dessas obras de André Luiz, que tantos esclarecimentos trazem, para que a gente possa encontrar forças para fazer mudanças necessárias no nosso mundo. E é nisso que consiste o reajuste. Reajustar-se novamente é uma tarefa bastante difícil, muitas vezes muito dolorosa para todos nós. Mas se a gente está vivenciando algo de dor na nossa vida, é porque nós temos condições de superar essa dor, senão a dor não estava ali presente na nossa vida. Então, vamos lá. Só um minutinho que eu vou procurar aqui o foco. Hoje o que eu queria que entrasse automático não entrou, mas tudo bem, vamos lá. Reencontro, né? Encontrar-se de novo é muito bom, principalmente quando esses reencontros eles são realizados pelos laços positivos, né, que nós criamos ao longo da nossa vida. E o reencontro aqui, a gente vai ver do que se trata. Nosso instrutor recomendou a Odila preparasse o pequeno Júlio para o reencontro com a mãezinha. A mãezinha anterior, né, não é Odila, mas a mãezinha Zumira. Íamos responder mais a doente. A semelhança das pessoas na hipnose profunda, levantou-se em espírito, contemplando-nos surpresa. O olhar dela, admiravelmente lúcido, falava-nos de sua ansiedade master. A Zumira está num processo em que ela quer reparar as faltas dela, e é assim mesmo. Quando a gente está lúcido do erro que cometeu, tudo que a gente quer é corrigir aquele erro. Vocês já devem ter passado por esse momento muitas vezes na vida de vocês. Então, quando a gente cai em si, que cometeu um erro, tudo que a gente deseja é fazer a correção daquele erro para poder ficar em paz de novo na vida. E é isso que a Zumira quer, e também agora ela já tem um laço de afeto pelo Júlio, que isso é muito legal. E vamos ver a Zumira, então, ela vai ser levada em sono para receber instruções e reencontrar o menino Júlio também, se preparar para a futura reencarnação. Pode falar, Célia. Eu achei muito interessante esse começo aí do capítulo, que a Odila, ela aceitou outra vez o Júlio, mesmo não tendo nascido dela, né? Ela aceitou pela segunda mãe, né? vez, ela continua a mãe dele, né? É isso aí. Eu acho, assim, nessa vida eu não fui mãe, mas é claro que em outras eu fui, né? Eu acho que uma vez mãe, sempre mãe, né? Eu acho isso, né?
não tem como, né? Por pior que os laços sejam conflitados, né? Mas uma vez mãe, sempre mãe. E ela acolheu novamente, né? Novamente. Júlio como se fosse o filho dela. Mas é um Uhum. filho agora mais de coração do que qualquer outra coisa, né? É, Como a gente sabe que nossos filhos não são nossos, né? não São de são nós. Deus. O que nós somos uns dos outros somos irmãos, mas exercemos essas funções para a gente poder ter a amplitude do amor universal. Então, a gente vive numa família, às vezes a gente é mãe, naquele contexto, outra vez irmão, mas aí os laços vão se fazendo até que um Sim. dia deixa de ser consanguíneo e passa a ser espiritual, né? Aí a Sim, gente parte para a mão. e isso mostra como ela se livrou daquele sentimento que ela estava, né? Daquela Isso, ciúme, obsessão que ela tinha com a Zulmira, né? Daquilo tudo que ela tinha, né, por ela, né? Como ela ajudou muito. superou, né? Como ela Isso. superou tão bem em aceitar o júri que dessa vez nasceu por intermédio da outra, né? Pois é, Que ela está lindo, ela está se saindo muito bem no muito sentimento de bem. possessão, que ela está É. desidentificando, se desapegando, né? Porque Uhum. há apegos materiais, há apegos emocionais, há apegos ideológicos, e ela está numa dura tarefa de se desapegar Uhum. afetivamente. Não é fácil isso, não, não é não. Não. Só quem Apego está é vivendo muito complicado, é muito é muito difícil. é complicado para todos nós, ou para a grande maioria de todos nós aqui, né? Não vou dizer Quando a todos, gente pensa que se desapegou de alguma coisa, você ainda tem muito mais coisa para se desapegar. é verdade isso, é É verdade. complicado, é uma pedreira. É uma pedreira. Mas que a gente vence a pedreira no final, vence, né? Porque a lei Ah, de se amor é que Deus vai quiser. imperar, Ah, né? ainda bem que Deus é tão misericordioso e bom, graças, graças, graças. E aí, então, vamos lá. Amparada em nossos braços, a Zulmira foi levada em desdobramento, voltou sem perceber, voltou, né, do encontro. Observei que o espetáculo magnificente da natureza não lhe feria atenção, quer dizer, ela foi levada, mas nada chamava atenção. Por quê? Ela estava focada numa coisa, a focada é que eu quero ver o Júlio, e é ponto final. Pode falar, Ana Lúcia. Ele volitou. Volitou aonde? Primeiro Ah, é volitou. volitou, não é voltou. É volitou, é ali tem o i, eu que botei errado. Muito obrigada, é isso mesmo. Interessante, né? Foi bom a Ana Lúcia ter falado isso, porque volitou significa que ela já está melhor emocionalmente, né? Porque você tem que ter uma densidade do perispírito mais sutil, menos densa, né? Para você poder volitar. Obrigada, Ana Lúcia. Amparada nos nossos braços, o Mira volitou sem perceber. Estava amparada, mas de qualquer forma ela estava com condições também de poder reagir, né, sem ela perceber muito. Observei que o espetáculo magnificente da natureza não lhe feria atenção. Introvertida, apenas a imagem da criancinha morta lhe ocupava a tela mental. O lar da bênção, que é onde o Júlio está, né, o setor, né, a colônia especializada em cuidar de crianças, né, o setor mostrava-se maravilhoso. Aliás, né, as colônias espirituais são muito bonitas, então eu fico imaginando uma colônia de criança, como deve ser colorida e bonita, eu que acho, né? Porque criança gosta de cor, gosta de coisa que chama atenção. Quer dizer, nós somos essas crianças, né? Então deve ser um lugar muito agradável de se ir. Muito bem. O céu não é um lugar. E a gente sabe isso pela doutrina dos espíritos, né? Porque durante muitas e muitas décadas nos ensinaram o céu e o inferno por purgatório. E é importante a gente entender que o céu não é um lugar, é um estado da alma. A gente pode estar vivendo um caos ao redor, mas se a nossa mente estiver em paz, se a nossa consciência estiver em paz, a gente está no céu. Mas se a gente estiver odiando, desejando mal, a gente pode estar num lugar lindo que a gente está no inferno. Isso é importante a gente entender isso. Então, não é um lugar. Aqui e ali, doces melodias vibravam no ar. Pois é, deve ser um lugar ótimo. A glória fulgurante do céu induzia-nos à oração de reverência e louvor ao Pai Celestial. Mas a pobre mulher que seguia conosco parecia insensível à excelsitude do ambiente, a face da tortura interior de que se via possuída, obrigando-nos a reconhecer, mais uma vez, que o paraíso da alma, em verdade, reside onde se lhe situa o amor. O amor dela estava lá, e ela precisava encontrar o Júlio, ela precisava estar com o Júlio, né? E ela vai encontrar essa paz. Ela também merece. Então, aliás, todos nós merecemos, né?
não há distinção, né? Peraí, vamos lá. E lá no lar da bênção, finalmente ela chega. Zulmira, não perturbes o pequenino, se o amas. Quer dizer, ela queria logo pegar o menino no colo, o que seria um impulso natural de mãe, ou um impulso daquele que ama uma outra pessoa, né? De tocar, de beijar, de abraçar, né? Mas o menino estava, a gente tem que entender que ele estava recém-desencarnado, ele estava naquele processo de adaptação, em breve ele vai estar mais lúcido para se preparar para a volta, a gente vai ter essas notícias. Então, não convinha ela tocar ele, ela precisa se preparar, se reestruturar, e acho que a grande felicidade da mãe que perdeu o filho é poder ter ele de volta, de alguma maneira. Então é isso que ela vai ter. É meu filho, brandou semi-desvairada. Não ignoramos que Júlio se asilou na terra em teu regaço, e por isso fomos teus companheiros na presente viagem para que amenizes a tua dor. Então, sim, eles entendem, mas ela precisa compreender uma outra realidade também. Mas ninguém pretende tirar o Júlio dela, mas é aquela coisa de mãe, né? E aí o caso Odila e Zulmira. Odila, perdoa-me, que a Zulmira, quando ela olha para Odila, né, ela vai lembrar da culpa, lembra? A culpa consciente, e também tem a inconsciente das outras vidas, mas é a culpa consciente de ter deixado o menino para lá na praia. Então, é a gente ter que estar sempre refletindo sobre as coisas que a gente faz no impulso do ódio, do rancor, ou do ciúme, que a gente vai estar sempre equivocado, né? Odila, ela pede para Odila, Odila, perdoa-me, perdoa-me. Agora vejo o inferno que te impus, despreocupando-me de teu filho. Que agora que ela perdeu um filho, ela entende o que era para Odila também, né? Mas mal sabe ela que é o mesmo personagem, né? Por isso que a gente tem sorte de entender a reencarnação, de entender que a vida continua. Olha quanta coisa que pode consolar melhor os nossos corações, né? Hoje pago com lágrimas minha deplorável displicência. Ajuda-me, querida irmã. Sê para o meu Júlio a guardiã que não fui para o teu. Ela ainda não entendeu que é o mesmo. A interpelada acariciou-a compadecidamente, agora com consentimento, né? Olha só, que foi o que a Célia falou, né? Ela já está mais despojada do sentimento de possessão. Então, ela consegue ter uma misericórdia para com a Zulmira. Tem paciência. A aflição, olha que interessante, essa frase é linda. A aflição é um incêndio que nos consome. E é mesmo. Quem já passou aqui por aflições sabe que a gente é consumido, né? Fica mais cansado do que trabalhar 36 horas sem descanso. Paguemos a vida o tributo da conformação na dor, para que sejamos efetivamente dignas do socorro celestial. Então, se a gente não escolheu o caminho do amor, é pela dor que a gente vai ser educado. Então, que a gente tenha paciência com a gente e aceite esse convite, né? E passe pela dor, adquirindo uma experiência. Ouve, meu filho, ouve, meu filho é também o teu, disse a Odila para ela. E aí a confusão, né? Que deve ter sido na cabeça. Júlio de hoje é o nosso Júlio de ontem. Pesados compromissos com o pretérito obrigaram-no a aceitar as dificuldades do momento. Em nosso aprendizado de agora, teve a existência frustrada por 2 vezes, a fim de valorizar com segurança a bênção da escola terrestre. Então, ela dá essa informação para a Zulmira, para que a Zulmira entenda que é o mesmo espírito, né? Os corpos são diferentes, porque o corpo é uma vestimenta, mas o espírito é o mesmo. Para que também a Zulmira já possa, né, ir compreendendo, tendo uma consciência mais dilatada e também trabalhar essa culpa, entendendo que agora ela daria a vida por essa criança. Como vemos, somos 2 mães partilhando o mesmo amor. Notávamos que Zulmira, admirada, estimaria algo perguntar, mas o choque da revelação, como que lhe imobilizara a garganta, né? No imo da alma de certo, algo lhe alterara o campo emotivo. Secaram-lhes as lágrimas, ao passo que o olhar se lhe fazia mais brilhante, porque é reconfortante você saber que, de certo momento, de certa parte, a Zulmira já estava se quitando com o Júlio, porque se ela já havia sido mãe dele, se ela foi displicente, deixou ele lá se afogar na praia, e agora ela foi a mãe dele, deu a vida a ele, já é assim, é um relax para a nossa alma, saber que parte desse débito a gente já está sanando.
Eu acho que foi essa sensação de leveza que a Zulmira sentiu dentro do coração dela. E que bom, né? Porque a gente precisa se libertar da culpa para poder evoluir. Lembrou a animosidade fria que experimentava por Júlio, logo após seus esposais. Ela está lembrando, né, do primeiro Júlio lá, né? Do Júlio do Amaro e da Odila, né? Eu em manifesto ciúme que nutria diante das atenções que Amaro lhe dispensava. E reconheceu que a providência divina, ou seja, Deus, ligando ao seu coração de mãe, lhe sublimara os sentimentos. E é verdade, porque agora ela não tinha mais animosidade nenhuma pelo menino, ela tinha era muito amor por ele. Então, olha só, é uma mistura de festa, né? É assim, é festejar o Natal em fevereiro, né? E o nascimento no dia da morte, sei lá, uma coisa bem louca, né? Mas é uma alegria fora da época, né? Ela está ali totalmente realizada, pensando que bom, né? Que bom. E que alívio é quando a gente consegue superar a animosidade. E aí Zulmira vai voltar. Zulmira, retomando o equipamento cerebral mais denso, ou seja, voltando para o corpo, não conseguiu articular lembrança da excursão que se lhe afigurou em tão delicioso sonho. A gente tem que lembrar, que a gente já falou sobre o sonho aqui em outras aulas, a gente tem que lembrar que a vibração das células cerebrais do corpo físico são diferentes do perispírito em muitas situações. Ela foi até uma colônia espiritual, onde estava o seu pequeno Júlio, e ela não há uma incompatibilidade vibratória de forma que o cérebro não consegue captar todas aquelas informações e ajudar na lembrança. Então é por isso que a Zulmira não trazia uma ideia clara e lúcida de tudo que aconteceu com ela em desdobramento, mas ela sabia que ela tinha ido ver o Júlio, isso ela sabia, mas não sabia os pormenores. Guardava a impressão nítida de que revira o filhinho em alguma parte, e semelhante certeza lhe restaurara a calma e a confiança, que era o que ela precisava, né? Isso que ela precisava. Mas o cérebro de carne tem outra frequência, e ela foi numa frequência mais alta que ele não foi capaz de reter todas as informações e ajudar ela nesse processo. Por isso que o corpo material, o Kardec falava e fala nas obras básicas, né, que são como véus que são colocados ante os nossos olhos, que nos impedem de termos uma visão clara das coisas. Então, infelizmente, na condição dela, não dava para lembrar 100%, mas ela sabia que tinha estado com o Júlio, e isso é que é bom. E agora a Antonina. A Antonina é uma bênção, né, para todo mundo ali, né? Eu já fiquei apaixonada por essa Antonina, e a Evelina são dois amores, né? E vamos lá. A doente saudou-as, satisfeita. Recordava-se de modo impreciso da noite anterior e agradeceu o cuidado de que se via objeto. Quer dizer, ela lembrou vagamente da Antonina também. Aceitou o café substancioso, que bom, né? Que ela precisa de comer, porque daqui a pouco ela vai ser mãe de novo, né? Que lhe foi trazido, e tão reanimada se sentia que, sem qualquer cerimônia, confiou a Antonina as impressões renovadoras de que se via dominada. Vai contar para a Antonina. Eu acho que eu vi o Júlio. É claro que viu, né? Vamos lá. Claro que viu. Sim, disse Antonina, concordando. A providência terá sido das mais proveitosas, no entanto, estou certa de que Dona Zulmira terá reencontrado o filhinho no plano espiritual. Ela reafirma, readquirindo novo ânimo para a luta. Aquela asserção confiante foi registrada pela enferma com sincera alegria, porque é tudo que a Zulmira queria ouvir. A senhora julga, então, possível, né? Ela não, é um mundo novo para a Zulmira, para o Amaro, mas não para a Antonina, né? A realidade espiritual. Como não? Aduziu Antonina confortada. A morte não existe como entendemos. Do além, nossos amados que partiram estendem-nos os braços. Tem igualmente um filho na vida maior que vem sendo, para mim, precioso sustentáculo. Então, ela vai reforçar não só com os conhecimentos da doutrina espírita, mas também pela própria perda. Ela tá compartilhando isso com a Zulmira. Eu também perdi um filho e sei o que você está sentindo, não é nada mole, né? Então, ela está ali num misto de esclarecimento e consolo, que é o que a gente precisa. Lembra da parábola do bom samaritano? Que o samaritano ele vai colocar nas feridas o azeite e o vinagre, né? O vinagre é para limpar a ferida, é a verdade que esclarece. E o azeite é o amor, é o consolo, porque a gente precisa de algo mais sentimental para poder se reerguer na vida. Então, um é o amor e a outra é a verdade.
né, que ele vai ali colocar naquelas feridas para poder reerguer o que está caído na beira da estrada. E é isso que a Antonina está fazendo ali. Ela está dando o azeite e o vinagre, né, passando nas feridas da Zulmira, que são grandes também. Então, vamos lá. Deixa eu ver aqui, eu saí do slide. Então, aqui foi, esse é o nosso primeiro momento. E agora a gente vai para o segundo momento, que é a extensão desse, que é o próximo capítulo. É o capítulo número 30.